Olá, sou Renato Carneiro e hoje eu vim conversar com você ainda sobre o processo de captação de recursos e mobilização de parcerias, mas o objetivo é falar sobre todas as possibilidades que você tem na sua organização de gerar recursos, de engajar parceiros, de engajar doadores e atrair recursos. Todo o processo, primeiro ele deve ser visto como um processo de sustentabilidade. Você não deve simplesmente buscar uma entrada de recursos na sua instituição, mas visualizar uma dinâmica e uma metodologia que faça com que sempre haja entrada de recursos na sua instituição com o mínimo de esforço necessário. Quanto maior a entrada com menor esforço, melhor para você, melhor para o funcionamento da sua instituição e tudo que está relacionado. Então, a gente inicia conversando sobre esse processo de sustentabilidade que tem como primeiro passo uma arrumação da casa. Então não adianta você pensar, eu sei que o mais fácil é sempre pensar, eu gostaria de mais recursos para fazer o que eu já fazia. Só que, analisando a maioria das organizações que atuam hoje, que funcionam hoje, pensar simplesmente em mais recursos é um caminho mais fácil, mas ele não resolve seu problema. É como a economia de uma casa. Se você tem os seus objetivos, né, os serviços que você gostaria de contratar na sua casa, e você não tem renda para poder manter isso, você tem duas alternativas. A primeira é tentar conseguir um trabalho extra para aumentar a sua renda. A segunda é você organizar, dentre as coisas que você paga, o que é que você conseguiria economizar ou trocar para que haja recurso para esses outros serviços que você está vendo como necessários, né, num segundo momento. Então isso é um processo, essa arrumação da casa, ela deve ser o primeiro passo. Quando você pensar que está precisando de mais recursos, que está precisando contratar ou investir em um departamento de captação de recursos, olha para a tua casa, vê se está cada coisa no seu lugar. Se os fornecedores que você tem, eles são realmente os melhores fornecedores do mercado para aqueles serviços, né? Se eles têm os melhores preços. Talvez aí esteja já um bom caminho para você conseguir viabilizar ou ter um pouco mais de recurso livre dentro do que você já recebe. Claro que quando você for dialogar com o parceiro, se você não precisa da casa arrumada para poder conduzir essa conversa com ele, mas você precisa pelo menos ter um diagnóstico sobre quais são seus desafios, para quando for conversar com ele, você de certa forma falar sobre uma casa minimamente estruturada e organizada, que é o que você vai tentar atrair ele. Não adianta você tentar trazer uma empresa ou um doador para o caos. Ele não vai querer a marca dele atrelada àquela organização que está com um problema seríssimo. Porém, se você visualiza um caminho, se você consegue traçar um caminho para sair dessa situação de caos e fala para esse seu parceiro que ele vai estar com você no futuro, doando agora, ele vai poder participar no futuro da sua organização e atrelar a marca dele a essa organização, aí certamente ele vai ter interesse em fechar essa parceria. Como eu falei, sempre que a gente pensa em como ter mais recurso livre na organização, a gente pensa normalmente em um caminho, mas existe um outro, que é até mais fácil. Primeiro já falei, organiza a tua casa, estrutura as coisas, bota cada coisa no seu lugar, muda fornecedor, chama fornecedor para conversar, isso vai te dar um pouco mais de recurso livre. E o segundo caminho é ampliar as entradas. Eu entendo que garantir a sustentabilidade da sua organização é uma jornada que você vai ter que traçar, mas esses dois primeiros passos eles são essenciais para que você possa ter sucesso. E traçar um mapa, né? Onde vão estar os objetivos, o lugar, o destino, para onde você está querendo ir nessa jornada, que é garantir a sustentabilidade da organização. Feito isso, se você já conseguiu organizar sua casa e conseguiu visualizar alguns caminhos para entrada de recurso, para planejar pelo menos alguns caminhos que você já tem, que você já fazia para a entrada de recurso e começou a explorá-los, é hora de você pensar em diversificar essas fontes. Então vamos lá, se você já tem doadores individuais, você
melhorou essa relação com eles, você já trabalha com empresas, você melhorou esse diálogo com essas empresas, as contrapartidas que você oferece, aí sim é hora de você pensar na diversificação. Melhora o que você já faz para depois pensar em ampliar as possibilidades. E apesar de ser o caminho mais fácil, você pensar no aumento da entrada de recursos, esse vai ser o caminho mais longo para que você tenha resultados. Ajustar suas contas e organizar a tua casa te traz um resultado muitas vezes imediato, de um mês para o outro, no máximo. Planejar uma entrada de novos doadores, dependendo do caminho que você escolher, pode levar de 1 a 2 anos para que isso aconteça. Então, se você está pensando em edital, pode ser que você precise estudar um edital, propor um ano, não ser aprovado, para que no outro ano, com um pouco mais de experiência, você consiga. Então, por isso que eu falo de começar pelo que é mais fácil, pelo que está ao alcance da mão. Vamos dizer que você já organizou tudo, já está com sua casa prontinha, já organizou as coisas que você já faz, já tem, de certa forma, minimamente estruturado tudo que você já fazia para mobilizar recursos, seja rifa, bingo, doações individuais de forma recorrente, diálogo com empresas, emendas parlamentares, seja lá qual for o caminho que você faz para gerar recursos, você melhorou, você já faz bem isso. Você deve entender que toda relação de doação, ela se assemelha a uma relação de amizade. Não sei se você tem algum amigo que só liga para você quando ele está precisando de alguma coisa. Aquele cara que você gosta muito dele, mas que quando você vê a ligação dele, se você tiver com algum problema, se você estiver vivendo algum desafio na sua vida, você não atende, porque você sabe que atendendo aquilo ali vem mais um desafio, vem mais uma situação que você vai ter que resolver ou ajudar alguém a resolver. Não estou querendo julgar a sua atitude enquanto amigo que não está o tempo todo disposto a estar ajudando esse seu companheiro, mas esse tipo de relação ela está sendo criada em função desse ciclo que se criou de entrar em contato com você sempre que ele está enfrentando algum problema ou algum desafio. Quando ele está bem, quando ele tem coisas boas para compartilhar, ele liga para outras pessoas e não para você. Mas quando ele está com problema, só liga para você. Então, essa relação de amizade ela é uma relação desequilibrada. Você está à disposição do outro para dar o apoio, mas você não recebe nada em troca. E na relação de doação é a mesma coisa. A gente deve prezar pelo equilíbrio. Tudo que você fizer, tudo que seu doador fizer por você tem que ser retribuído, tem que ser recompensado, de alguma forma. Seja através de compartilhamento de mensagens de gratidão personalizadas, não estou falando de mensagens, cardzinhos que você pesquisa na internet e manda para agradecer aquela pessoa por uma doação. Não é isso não, eu estou falando de um diálogo verdadeiro, empático, personalizado, em que você entra em contato com aquela pessoa para compartilhar os resultados da doação que ele fez, o impacto que aquilo trouxe na vida de diversas outras pessoas, enfim, para equilibrar esse relacionamento. E eu sigo uma linha da mobilização de recursos que entende que a gente deve fazer isso antes de receber uma doação. Então, o teu doador ele tem que estar de alguma forma em dívida contigo. Seja lá com o que for, você tem que facilitar a vida dele de alguma forma. Então, entendendo que é uma relação de amizade, você é aquele cara que vai estar sempre à frente da outra pessoa na relação, ofertando, fazendo ofertas, facilitando a vida dela, ajudando de alguma forma, reconhecendo as conquistas que ela tem. Então, se você ficou sabendo que aquele seu doador se formou num curso superior, faz uma ligação para ele, agradece, manda uma mensagem se compromete com ele e manda uma mensagem, inclusive, para o coordenador do curso dele, falando da importância que ele tem na vida das pessoas da sua instituição. Vai além. Recentemente, eu tive a oportunidade de organizar um evento junto ao consulado norte-americano, e nesse evento a gente contou com a colaboração de alguns palestrantes. Um desses palestrantes é um militar do Rio Grande do Norte, e a gente mandou uma carta de agradecimento ao comandante do batalhão que ele faz parte, agradecendo pela pessoa que ele é, pela dedicação que ela fez, e certamente isso vai ter um impacto profissional na vida dele. E para a gente não custou tanto fazer isso, reconhecer esse trabalho. Não foi uma coisa até, a gente fez uma carta, imprimiu, mandou pelos correios para ficar oficial,
mas que isso, de certa forma, você tente fazer nos seus relacionamentos também, buscar formas surpreendentes de agradecer e de mostrar gratidão pelas pessoas que participam dos seus projetos. Levando em consideração tudo que a gente conversou sobre você estabelecer uma relação que se assemelha a uma amizade com o seu doador, quando não for uma amizade verdadeira, mas que você se esforce para que seja mais próximo disso, eu vou falar agora sobre um método que eu utilizo também no processo adaptado, mas que eu utilizo também na minha dinâmica com relação à doação, que é o método DOI, que foi criado pelo Marcelo Straviz, que foi proposto, na verdade, por ele, que é uma espécie de um pai da captação de recursos aqui no Brasil. E nesse método, o Marcelo Straviz ele fala de 3 etapas que todo o processo de doação que visa a doação deve buscar. A primeira etapa delas é divulgar. O seu projeto, você não pode perder tempo no relacionamento com aquela pessoa que lhe deu atenção, explicando o que é o seu projeto. Seu projeto tem que ter divulgação suficiente na mídia, nas redes sociais, em todos os lugares, para que o doador, quando você diga eu trabalho na instituição tal, ele já, conheço, fica em tal lugar, sei qual é a dinâmica do trabalho, sei qual é a causa que vocês atuam. Isso vai fazer com que você ganhe tempo e, de certa forma, já atrai a atenção daquele doador, principalmente dependendo da categoria que esse doador se enquadre. Eu tenho um vídeo que também está compartilhado aqui, que fala sobre categorias diferentes de doador. Se ele for um doador do tipo online, ou se for um doador engajado, ele precisa sentir confiança no processo, ele precisa sentir confiança na instituição. E aí isso só vai acontecer se ele, de alguma forma, já conhecer o seu projeto, se ele conhecer você, enfim, alguma coisa que ligue ele ao projeto. Então, se seu projeto já for bem divulgado, principalmente nas principais emissoras de televisão ou de comunicação de massa, você vai adiantar bastante o seu relacionamento com ele, isso vai facilitar a sua vida. A segunda etapa, e você pode usar ainda, falando sobre a primeira etapa, você pode utilizar também o que eu chamo de booms na mídia. Então, você se organizar para eventualmente aparecer em todos os canais de mídia, toda a imprensa, seja ela impressa, televisiva, digital, enfim, que você apareça em tudo ao mesmo tempo. Porque isso vai fazer com que quem só assiste a emissora Globo, por exemplo, vai lhe ver, quem assiste o SBT vai lhe ver, enfim, independente da emissora que a pessoa tenha preferência, ela vai ter contato com você. Publicações impulsionadas no Instagram, no Facebook, em tudo que for possível, para que todo mundo lhe veja. Pensando na segunda etapa, proposta lá pelo Marcelo Straviz, e aí fazendo também a adaptação, ele fala sobre a necessidade de você fazer ofertas. E eu utilizo essa oferta como qualquer coisa que vai fazer com que o seu doador sinta gratidão por você. Então vamos dizer que o seu projeto é um projeto que estimula a contação de história. E aí você realiza a contação de história para crianças, vamos dizer assim, e nesse exemplo, e você faz isso porque você acredita no impacto que isso vai ter na vida dessas crianças. Já pensou em escrever um texto que fale sobre isso, sobre a importância, sobre o impacto que isso vai ter na vida, fazendo uma pequena formação para pais, para que eles também possam contar histórias, para que eles vejam a importância de contar a história para os seus filhos, anexando já uma pequena história que ele possa fazer naquele mesmo dia e que já tenha um resultado na vida do filho dele. Se você consegue fazer isso, você fez uma oferta fantástica, porque além de você estar deixando o seu doador em dívida com você, de certa forma, porque ele vai receber isso através de você, essa informação, esse conteúdo, e vai melhorar a interação dele com o filho a partir de um conteúdo que você compartilhou, você ainda faz com que ele experimente de um lado e do outro, ele experimenta como pai, experimenta como profissional, como uma pessoa que vai conduzir o processo, o impacto da ação que você desenvolve, independente de onde seja, com aquele público. Então você, de uma vez só, consegue deixar ele em dívida e fazer com que ele veja a importância do seu trabalho. Então é pensar em ofertas como essa que vão trazer um resultado nesse relacionamento. Um segundo exemplo que eu posso dar é se você é uma organização que fala sobre alimentação saudável.
e você pode compartilhar dicas de receitas que sejam práticas e que possam ser feitas por qualquer pessoa, com ingredientes que a gente encontra em casa. E isso, de alguma forma, se tiver um resultado rápido, se for, por exemplo, tome um suco verde e sinta mais disposição, e você manda uma receita para aquele seu doador, ou para aquela pessoa que você quer que seja o seu doador, e ele já exercita aquilo em casa e se sente mais disposto, ele vai ter uma dívida com você. E ele vai procurar alguma forma de quitar isso, de equilibrar novamente essa relação. Então as ofertas podem ser mais diversas. Por último, o Marcelo Stravizzi ele fala sobre a necessidade de engajamento. E esse engajamento ele coloca como resultado das primeiras outras etapas. Então, se você divulgar o projeto direito, de forma efetiva, se você faz ofertas para os seus doadores, para as pessoas que você tem interesse em doar, você naturalmente terá um grupo mais engajado nas suas atividades. E um grande exemplo, e é engajado não quer dizer que ele simplesmente faz a doação, depende novamente da categoria de doador que essa pessoa pertence. Ele pode ser um doador engajado e vai estar todo mês fazendo a contribuição mensal, ele pode ser um doador online, em que ele, por conta própria, doa quando ele tem vontade, mas ele tem informações, ele gosta da causa. Ele pode ser um doador confete, que ele vai se aproximar de você sempre que você, de alguma forma, estiver realizando algum evento, ou estiver realizando alguma festa, ele vai querer estar junto. E pode ser um doador reativo, em que ele vai se aproximar e vai fazer a doação sempre que você apresentar um bom motivo. Sempre que você apresentar uma justificativa que para ele seja interessante. Ele reage a uma provocação sua. Então, nesses perfis de doadores, a gente tem já uma dinâmica de engajamento, caso você consiga cumprir as outras duas etapas. Não cumprindo as outras duas etapas, você vai precisar, de fato, pensar em outras alternativas para que essa pessoa entenda as suas necessidades, entenda a necessidade do seu projeto. Só que traçando esse caminho fica infinitamente mais fácil. E aí um exemplo de engajamento que eu tenho é a organização Novo Jeito, que era uma organização que ninguém conhecia, pelo menos a nível de região metropolitana e agora na região Nordeste, ninguém conhecia esse projeto. E aos poucos ele foi tomando visibilidade através de ações que utilizavam desses três elementos. O projeto era muito bem divulgado, as ofertas aconteciam porque de alguma forma eles já dialogavam com as pessoas envolvidas no projeto, pensando na melhoria que participar da ação ia trazer para a vida delas, e o engajamento acontecia de forma natural. Então, de um grupo muito pequeno que distribuía flores num parque aqui na região metropolitana de Recife, a gente passou para centenas de pessoas em diversas cidades espalhadas no Brasil inteiro. Então, vale a pena seguir esse passo a passo, é bem importante caso você esteja querendo garantir a sua sustentabilidade. E aí você deve estar pensando agora sobre o que é necessário para poder captar recursos. O que é que eu preciso para captar recursos? Normalmente, a gente falando sobre um perfil da personalidade do captador, você vai precisar de muita resiliência. Não pode ser uma pessoa que, vamos dizer assim, se abale por qualquer coisa, porque a dinâmica de captar recursos exige muito mais não do que sim. Então, talvez até não seja, resiliência não seja a palavra, talvez uma outra palavra da moda que agora está sendo muito utilizada, você precisa de uma pessoa que seja antifrágil, uma pessoa que a cada não ela se fortaleça. Se ela chegou numa organização e disse, não vou apoiar o seu projeto porque eu preciso de um projeto que esteja mais focado na intergeracionalidade. E aí você, de alguma forma, já pode incluir isso no seu projeto, porque assim como aconteceu com essa empresa, pode acontecer com outras. E aí você ir fortalecendo o seu projeto e suas iniciativas de tentativa de mobilização de recursos e captação de recursos. Então, nesse sentido, você precisa de uma pessoa antifrágil, no uso literal da palavra. Com relação à organização, você precisa de uma organização transparente e confiável. Ninguém vai colocar recurso numa caixa preta, que ele não sabe o que é que está acontecendo ali dentro, que ele não sabe o que é que tem, se o dinheiro vai render, se não vai render, se vai ser investido, se não vai. Então,
é condição sine qua non para que você consiga efetivar essa doação, ou efetivar o processo de relação com esse doador de uma organização transparente e confiável. A segunda coisa é uma comunicação que seja forte com todos os atores envolvidos e também muito transparente, muito clara. Esses diversos atores podem ser colaboradores da sua organização que tem que saber o que é que você está querendo, tem que saber onde é que você quer chegar e também outros parceiros que também participam de alguma forma do seu projeto. É preciso que você tenha foco, porque sem ele você vai ficar o tempo todo mudando o projeto em função de um recurso maior ou menor que você está visualizando. Ter experiência no processo de doação. Eu não confio em pessoas que vão buscar doadores sem nunca ter feito uma doação na vida. Aquele cara que trabalha com captação de recursos, mas nunca viveu a experiência de doar para um projeto. Essa pessoa não tem minha confiança e não tem a da maioria das pessoas que também participam financeiramente de projetos sociais no Brasil inteiro e no mundo também. É importante que você tenha um projeto, que aquele projeto, quando você for falar com a empresa, você já estudou a empresa, você já sabe o que é que ela apoia e você está levando o projeto para ela. Chegando lá, se a coisa não der certo, o que eu acho muito difícil se você fizer o trabalho de casa direitinho, você não vai apresentar outro, não vai tirar, você não é um vendedor de plano de saúde, você não vai tirar uma outra proposta da carteira, você vai levar uma. E essa vai ser a sua proposta para aquela organização, que certamente vai dar certo. Confie nela. É importante que você tenha uma lista de itens do que é que a organização pode ofertar. E quando você for conversar com essa empresa ou com esse doador, você ter consciência sobre esses itens de oferta. Me lembro de um projeto em que eu tive a oportunidade de colaborar, que tinha um projeto de música e a gente estava de alguma forma tentando se aproximar dessa organização. A gente pensou em diversas formas e aí eu fui fazer a visita nessa empresa próximo ao Dia das Mulheres. E aí a gente pensou, era uma empresa de transporte público, a gente pensou, poxa, eu posso levar uma apresentação desse grupo de música que eu tenho para esse projeto e eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Quando chegou lá, eu tinha marcado já a reunião, quando eu cheguei lá, meu diálogo com a pessoa representante foi, ela me perguntou, né, veja Renato, o que é que você precisa, nós somos uma empresa que estamos passando por um momento de muita dificuldade, como todas as empresas de transporte público normalmente alegam isso, e a gente está passando por muita dificuldade, mas eu estou disposto a lhe ouvir. E eu disse, não, eu não vim solicitar nada não, eu vim ofertar uma coisa para você. Ela, ofertar como assim? Porque eu recebo aqui diversas organizações o tempo inteiro, a maioria pede ônibus para fazer transporte, para eventos, pede contribuição financeira, você veio para me ofertar alguma coisa? Eu disse, exatamente. Eu vim para fazer uma entrega. E eu gostaria de fazer uma apresentação com o meu grupo. Eu tenho um grupo de músicos no projeto social que eu represento. E eles precisam de público, um público diferenciado para poder se apresentar. E eu lembrei que a gente nunca fez apresentação nessa região. Queria fazer uma apresentação para as mulheres que trabalham aqui na sua empresa no Dia Internacional da Mulher, ou próximo ao Dia Internacional da Mulher. Vocês pensaram em fazer alguma coisa nesse dia para que a gente possa atrelar, né, a ação? E aí ela ficou sem ter o que falar. Ela era do RH da empresa, não tinha pensado em nada para o Dia das Mulheres, a não ser uma distribuição de flores que faziam todos os anos. E ela disse, Renato, eu acho que vai ser interessante. E agora vê, os ônibus eles saem da garagem por volta de 4h30 da manhã, 4h40. Tu acha que tu conseguiria um grupo para fazer uma apresentação nesse horário? Eu disse, com certeza. Ela, e você precisa de quê para fazer essa apresentação? Eu disse, eu preciso de um lanche e do transporte. Ela, o transporte está garantido e o lanche é providenciado. Pronto. A gente fez a apresentação no pátio da empresa, o diretor-presidente da empresa estava lá, ficou encantado com o projeto. Quando termina a apresentação, ele me procura e disse, Renato, adorei o projeto, como é que a gente faz para contribuir com a ação de vocês, para fazer com que vocês possam atender mais e mais crianças. Então esse é um exemplo de como a gente pode inverter e em qualquer esfera. Isso aconteceu com a empresa, mas podia ser o governo, podia ser uma pessoa, independente de quem seja. Agora eu vou apresentar para vocês as possíveis fontes de captação, onde é que você pode conseguir recurso
para que o seu projeto aconteça. A principal e que é muito utilizada por organizações, geralmente a primeira que as organizações recorrem ou já trabalham com ela, são os editais e fundos. É um processo que vai dar um resultado a médio e longo prazo, porque normalmente o edital tem todo um processo para que você consiga aprovar, né, a sua organização. Mas eles são periódicos, isso é muito legal porque você consegue criar um calendário dos principais editais que se enquadram no trabalho da sua organização. Apoiam projetos com linha de atuação bem específica, então você não precisa ser muito criativo na hora de montar o seu projeto, só precisa ter um pouco mais de capacidade de buscar o edital em que o seu projeto se encaixa. Então monta o teu projeto e aguarda que a oportunidade vai chegar, sem que você precise ficar correndo atrás de editais e adaptando o seu projeto para diversos editais. E aí eu já coloco isso como uma dica para que você tenha sucesso nessa fonte de captação. Claro que se você pegar um projeto que trabalha educação, que é sobre educação, você consegue apresentar em editais que são relacionados à sustentabilidade, você consegue apresentar em editais que são focados em esporte educacional, consegue apresentar em alimentação saudável, só que o seu projeto, o foco dele é educação. Se você buscar editais que sejam focados em educação, a chance de você ser aprovado é muito maior do que se você achar que faz tudo e ficar adaptando o projeto para qualquer coisa. O seu projeto de música ele pode ter uma vertente de sustentabilidade, mas a essência do seu projeto não é essa. Então, procura editais que sejam particulares ao teu projeto. É muito mais fácil você ser lembrado e ser reconhecido se você fizer muito bem uma coisa do que se você fizer mais ou menos várias. Então, tenta se concentrar, melhora o desenvolvimento da tua atividade para uma coisa que eu tenho certeza que você vai conseguir ter esse resultado no edital, na hora certa, do jeito que você pensou e que você precisa. Uma última dica, duas últimas dicas que eu tenho para lhe dar estão relacionadas a também o processo de aprovação de edital. Primeiro estuda quais são as organizações que já foram aprovadas naquele edital. Isso vai te trazer um ganho muito grande. E o segundo tenta mais de uma vez. Dificilmente, na primeira vez que você monta o edital, você vai ser aprovado. A não ser que seja um edital em que você conheça as pessoas. E aí eu faço uma referência muito nessa dinâmica de edital com uma festa. O edital é como se fosse uma festa. Isso eu uso essa analogia, mas eu não estou querendo desmerecer a dinâmica que é feita no edital de forma alguma, nem dizendo que não há lisura no processo. Mas pensa comigo, o edital é como se fosse uma festa. Você pode chegar numa festa sem conhecer ninguém. Você está passando, vamos dizer que no seu prédio tem um salão de festa, você está passando, vê que uma festa está rolando e você entra. As pessoas vão olhar para você com uma certa ar de estranheza. Se for um grupo muito educado e com um certo receio de um mal-estar na festa, eles inclusive vão deixar você ficar na festa. Você vai ficar lá, vai circular nos ambientes, mas dificilmente alguém chegue junto de você e principalmente os organizadores da festa. Vão lhe chamar e vão conversar, olhe, ali, enfim, seja bem-vindo, isso não vai acontecer. Se você chega numa festa com um desconhecido, você circula no ambiente e as pessoas torcem para que você vá embora. No edital acontece muito disso. E compara com uma festa que você chega em que você conhece as pessoas, você conhece o dono da festa, foi convidado para participar daquela festa. Você chega lá, o dono da festa lhe chama, ele leva até o freezer ou a geladeira, diz, olha Renato, fulano, as bebidas ficam aqui, a comida está aqui, fique à vontade, vou lhe apresentar as pessoas que estão na festa, esse é fulano, esse é Beltrano, esse é não sei quem. E aí você conhece e passa a ser conhecido. No edital que você é convidado, você chega e a forma como lhe recebem é exatamente esse. É como se você chegasse numa festa. E é apresentado a todo mundo. As pessoas da organização que está realizando o edital, elas esperam a sua presença. Esperam a sua participação. Mandam um e-mail para você, ainda não recebi teu projeto, você tem tudo a ver com o nosso edital, apoia lá, certamente o resultado vai ser positivo.
Claro que se tiverem coisas erradas não vai acontecer, mas se você montar, fizer o seu trabalho direitinho, não tem como você não ser aprovado. É uma concorrência, mas que precisa também de relacionamento. E independente de qual seja o edital. Viu? Um edital de uma organização do outro lado do mundo ou um edital de uma empresa vizinha. Tanto é que empresas, por exemplo, como a Centauro, que está com o edital aberto agora, você consegue estar há poucos dias, você tem um plus nessa sua indicação, nessa sua proposta de projeto, caso você seja indicado por algum funcionário da Centauro. Então isso é um ponto que conta muito em favor das organizações e do relacionamento antes mesmo de propor o projeto. Caso você queira saber, conhecer onde estão os principais editais, como é que está, tem diversas plataformas que oferecem isso. Eu reforço o Prozas, que é uma organização que lhe oferece em parte gratuito, em parte, caso você queira aprofundar, precisaria pagar. E o site da Associação Brasileira de Captação de Recursos, captadores.org.br, em que você também consegue ver quais são os editais que estão abertos. Pensando numa outra possibilidade de mobilizar recursos, uma segunda que normalmente também é muito visualizada, eu pontuo os patrocínios de empresa. Então, as empresas têm essa possibilidade de participar, inclusive em alguns momentos com o caminho via incentivo fiscal. E aí cabe a você buscar as formas de tornar isso possível. Então, montar um projeto bem interessante, com cotas de patrocínio, e buscar que a empresa possa visualizar todas as cotas, quanto é que seria, uma cota pequena, uma cota maior, e aí ela se movimentar de forma confortável diante dessas cotas, certamente vai trazer também um resultado positivo para você. Agora, quando você fizer o desenho das cotas, você vai ter que, de certa forma, não ser rígido, mas ser fiel ao que está na cota. Se você disse para aquela empresa que só iam ter 3 cotas ouro, por exemplo, você não pode, depois que preencher as 3, botar mais uma. Porque aquela empresa ela sabe que vai aparecer a marca dela e mais 2, com aquele destaque que a cota ouro vai ter. Se você disse que serão 10 pratas, são 10 pratas, e daí por diante. Se organiza. Se não atingir nenhuma ouro, você vai ter que trabalhar com as outras categorias sem precisar e sem estourar, sem passar do limite que você determinou, nem também transformar ninguém numa cota que ela ainda não tinha se proposto, ou não tinha assumido. Então, seja fiel às cotas que você determinar. Quando a gente fala de empresa, a gente tem que falar também da necessidade de você selecionar bem essas empresas. Você analisar o perfil de cada uma delas, ver qual é o mercado que elas atuam. Então, por exemplo, você não pode ter uma empresa de bebida alcoólica patrocinando um projeto, até pode, mas não deveria ter uma empresa de bebida alcoólica patrocinando um projeto que é para a qualidade de vida de crianças e adolescentes, já que o alcoolismo é um dos principais fatores de violação do direito de criança e adolescente. E aí a gente está falando de abuso sexual, de violência doméstica, de tudo que vocês imaginarem. Então você vai pegar uma empresa de bebida alcoólica e vai deixar que ela patrocine um projeto focado em criança e adolescente, não vai ficar legal. Assim como uma empresa de cigarro, também não vai ficar legal. Então escolhe bem direitinho quais são as instituições e as empresas que vão estar relacionadas. Uma outra dica é você conquistar os funcionários da empresa. Claro que a relação, quando se fala de empresa, é uma relação de um CNPJ para outro. Mas, representando aquele CNPJ, existe uma pessoa. E você não deve tirar isso do seu radar. Procure informações sobre essa pessoa, dialoga com ela como se ela fosse um doador individual. Manda mensagem no dia do aniversário, faz todo o diálogo com relação a essa pessoa. Encanta, traz para junto, celebra com ela as conquistas que ela tiver. Se ela vai ter um filho, celebra junto. Enfim, traz para junto, faz com que essa pessoa seja o teu parceiro, teu doador, antes mesmo da empresa efetivar a doação. E aí, uma última dica é você buscar bem informações sobre quem é que vai lhe receber na empresa. Você vai levar uma proposta e tem que saber para onde você vai levar. Se é o departamento de responsabilidade social, se essa empresa tiver, o discurso é ele é muito mais focado no impacto que isso vai ter na comunidade,
na mudança de vida daquelas pessoas, quantas pessoas serão tocadas, né? Se você vai dialogar com pessoas do financeiro, que às vezes é isso que acontece, ou de marketing, você tem que falar sobre o impacto que isso vai ter na imagem da empresa, no rendimento dos colaboradores, na visão dos consumidores com relação a essa empresa, como é que isso vai trazer retorno financeiro para a organização. Então, o discurso ele se adequa muito ao perfil de quem vai conversar com você lá do outro lado. Pensando num caminho para que você encontre de forma concentrada essas organizações e os editais que estão abertos nos próprios canais como o Prozas e no site da BCR, da Associação Brasileira de Captação de Recursos, você também vai encontrar editais de empresas. Mas isso não impede que você faça uma lista das organizações que tem no entorno da sua organização social e você entre em contato com elas para saber, pesquisando na internet, essa empresa tem algum tipo de ação de responsabilidade social, ela doa para algum projeto, seja no contato direto com a empresa ou até dando um Google lá no nome dessa organização e ações de responsabilidade social. Uma terceira fonte de recursos que toda organização social também tem e explora pouco são as parcerias e convênios com o setor público. Através do setor público, dificilmente você vai receber recurso, vai receber dinheiro, mas você pode receber materiais ou espaços que vão facilitar muito sua vida. Você pode negociar com a prefeitura do local em que você atua a cessão de um espaço para que sua organização funcione, ou uma parceria para que os beneficiários que você vai atender sejam de uma determinada escola pública e você já faz o trabalho lá, uma cessão de algum equipamento, algum material. Tudo isso é possível através desse diálogo, seja através da parceria ou de um convênio com o setor público de uma forma geral. Você pode se propor a fazer formações com professores da rede pública, isso também é uma forma de atuação, com todo o material sendo fornecido pelo órgão público que seja a Secretaria de Educação ou a escola, que vai ser beneficiada, né, por essa sua ação. Então as parcerias são muito legais. Para que você tenha liberação de recurso, o principal canal são as emendas parlamentares, que podem ser tanto de deputados estaduais quanto federais, e dependendo de como for a legislação no seu município, também existe a possibilidade de emendas de vereadores. Exige um diálogo político, exige uma aproximação, mas a causa pode estar acima da questão política. Basta você saber conduzir e você se manter numa distância segura para não virar uma embaixada daquele candidato, daquele partido, ou seja lá o que for, o que aquele candidato possa pensar de forma ilícita. Que você conduza o diálogo de uma forma que seja ético e interessante para a sua organização e para aquele órgão ou aquela pessoa que vai estar do outro lado fazendo o convênio ou parceria. A quarta forma, o quarto caminho para que você possa conseguir mobilizar recursos é através de pessoas físicas. É o que eu mais gosto, é o que eu prefiro fazer e tenho essa predileção porque é um recurso que ele de certa forma é mais livre. Você consegue, óbvio que você não vai fazer o que você quiser, mas a pessoa física ela entende que você precisa daquele recurso para pagar o salário de um colaborador, para pagar uma conta de luz ou de água ou de internet que você tenha. Ela entende que esse recurso é necessário para que você consiga cumprir os seus compromissos mensais ou até que estão dentro do seu planejamento. Geralmente os editais eles não permitem que você pague esses custos fixos. A convênio e a parceria com o governo também não permite em alguns casos. E aí pessoa física é que termina sendo, e empresas é o que termina sendo a única alternativa com relação a isso. Muito mais pessoa física. Então, claro que exige bastante trabalho, investimento, foco, porque você, em vez de estar dialogando com uma pessoa que representa uma empresa que vai te doar R$5.000 por mês, você vai estar dialogando com centenas de pessoas que fazem doações pequenas para atingir esse valor. Em compensação, se uma pessoa não puder doar naquele mês e ela sair do seu banco de doadores, ou suspender aquela doação naquele mês, é muito mais fácil conseguir uma outra pessoa que faça uma doação pequena do que uma outra empresa que doe R$5.000. Então,
você termina sendo menos abalado por questões que acontecem, que são naturais, que são as entradas e saídas de doadores, e isso faz com que você consiga trabalhar de forma mais tranquila. Então, pessoa física é uma excelente alternativa para que você consiga atingir a sustentabilidade financeira da sua organização. E aí, se você distribui isso de uma forma que seja interessante para o doador, você pode inclusive criar uma cadeia ou uma corrente de pessoas que vão não só doar para o seu projeto, mas mobilizar outros doadores, trazer outros doadores para fortalecer ainda mais as atividades que você tem realizado. Então, se você fizer, por exemplo, uma campanha focada em R$1 por doador, parece nada, mas se você deixa uma urna na sua instituição, diz que está aceitando doações de R$1 por mês e que cada pessoa vai cuidar disso, ela mesma é quem vai chegar, vai pegar o recurso, vai colocar lá na urna, o seu trabalho é apenas de controlar e prestar conta do uso desse recurso, você vai se surpreender com o resultado que você vai ter. Se você tem 300 beneficiários, você pode já partir de algo próximo dos R$300, porque cada um deles, por ser atendido pelo seu projeto, já vai se sentir grato ao trabalho que você desenvolve, e R$1 certamente em alguns momentos faz falta para algumas pessoas, mas em outros momentos sobra. Então pode ser que nesse momento de sobra ele aproveite para fazer a colaboração ao seu projeto. A experiência que eu tenho com a campanha é muito parecida com essa, de pessoas que doam logo o ano inteiro. Renato, em vez de doar R$1 por mês, eu vou doar logo R$12. E aí se você tem, e vou indicar 3 pessoas que também vão doar, e essas 3 pessoas também vão indicar outras 3 e daí por diante. Então você consegue fazer um crescimento muito grande nessa cadeia de doação, contando com a colaboração do próprio doador e com um valor pequeno de participação. A última possibilidade que eu vou compartilhar, que eu vou conversar com vocês como um caminho para garantir a sustentabilidade financeira, são os núcleos e centros de negócio, que também são conhecidos como negócios sociais. Tá aí é a última moda com relação à sustentabilidade organizacional, o que todo mundo fala sobre como garantir essa sustentabilidade, como de alguma forma viabilizar entradas de certa forma livres para o seu projeto. Só que como todo negócio, o negócio social exige uma gestão profissional, uma contabilidade específica que atua de forma paralela à contabilidade da organização. Se você entender que todo o recurso do negócio social ele deve ser revertido para a organização ou para a causa, você vai terminar perdendo esse negócio promissor. Nenhum negócio tem futuro sem fluxo de caixa, sem recurso para investimento. Se todo o dinheiro que entra você reverte para a causa, o seu negócio vai fechar, vai quebrar. Então você tem que ter uma ideia que o seu negócio social ele repassa uma parte do lucro, mas a outra parte é para manter o próprio negócio, com a equipe própria, com os espaços em que ele precisa atuar. Então é uma oportunidade muito interessante, está aí na crista da onda, mas precisa de muito estudo, muito preparo e uma gestão profissional para que ele possa dar lucro, para que ele possa dar certo. E aí eu tenho um exemplo de um cara, que é o Carlinhos Senegal. Ele tem uma veia para negócio. Ele hoje está em missão no Senegal, e nesse trabalho que ele está desenvolvendo lá, ele iniciou pensando, não, vou abrir uma escola de manutenção de micro, uma escola gratuita de manutenção de microcomputadores. E ele começou com esse projeto, daqui a um tempo esse projeto já estava recebendo demanda naquela região de pessoas que tinham um computador e que precisavam ajeitar, consertar. E ele já criou um pequeno núcleo que ensinava as pessoas a consertarem computadores e ofereciam esse serviço de forma paga para a sociedade. Começou a gerar recurso, a coisa começou a dar certo, e aí ele já abriu uma outra frente, um outro negócio, pensando numa necessidade, que começou com uma demanda, um gap que existe lá na região da África em que ele está, que
as pessoas consomem, por uma questão de cultura, as pessoas consomem pouca proteína. E aí ele começou a estudar uma forma de oferecer essa proteína, que é importante para o desenvolvimento de todo mundo, para as crianças que vão participar do projeto que ele está à frente no momento, mas que vai passar para a comunidade. E aí nesse estudo que ele fez, ele conseguiu identificar que uma criação de codornas é uma coisa prática, possível de ser feita naquela região, inovadora e, além disso, oferece a tal proteína que ele queria contemplar aquela região, aquelas pessoas. E aí, óbvio, né? Foi fantástico porque ele começou a criar codorna, a criação foi crescendo, crescendo, ele se qualificou, ele fez cursos no Embrapa, fez cursos em espaços que são referência com relação a isso. Começou com uma pequena criação, daqui a pouco ele estava tendo codorna para nutrir a demanda dele interna de proteína, mas também estava tendo codorna para vender para alguns comerciantes e algumas pessoas. Já estava vendendo codorna e ovos de codorna, e hoje esse negócio só está crescendo lá na região. Ele entende que isso realmente vai revolucionar a relação das pessoas com a proteína naquele espaço. E é realmente fantástico, né? Você vê, a partir de uma ideia tão simples, mas um olhar profissional com relação a isso, o tamanho do resultado que você pode ter. Por fim, para você que está aí numa casa super bagunçada, como eu falei lá no começo, o primeiro passo é organizar a casa. Mas para você que está diante do caos, que está numa situação totalmente complicada, ainda assim é possível você conseguir parceiros, desde que você faça com que essas pessoas olhem para a coisa certa. Essa sua casa, que está super acabada, super destruída, ela pode ter uma vista fantástica. E se você levar o seu doador a compartilhar com você dessa vista, certamente ele vai ter interesse em participar do seu projeto. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Esse é um vídeo, um conteúdo que eu fico muito feliz em compartilhar, porque dá essa visão geral do que é o processo de captação de recursos, quais são os caminhos que você pode usar para mobilizar recursos para o seu projeto. E caso você tenha alguma dúvida sobre alguma dessas linhas ou quer saber se se adequa ao perfil da sua organização, não deixe de compartilhar comigo, seja através de mensagem privada, comentário, mas compartilha comigo, pega esse vídeo e compartilha também nos seus canais, porque pode ser que ele seja interessante para outras pessoas também, de outras organizações que não curtem ainda esse perfil. E vamos compartilhar conhecimento, vamos estar juntos nesse processo de garantia de sustentabilidade das organizações de uma forma geral. Um grande abraço e até o próximo vídeo.